Olá, boa noite. Seja bem-vindo à segunda aula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. Então, lembrando, eu sou a professora Yolanda, estou conduzindo a disciplina, o qual, na primeira teleaula, eu comentei com você que essa disciplina é muito importante para a sua formação. Então, rapidamente, fazendo uma contextualização da nossa primeira aula, na primeira aula eu trabalhei um pouquinho sobre uma introdução, uma fundamentação do que é a análise de sistemas, análise de sistemas considerando um projeto, a engenharia de um software, aonde que ela se encontra, então lembrando, de um processo de desenvolvimento, as duas primeiras etapas, análise de requisitos e a segunda, análise de sistemas. São essas duas primeiras fases que nós estamos trabalhando. Depois, ainda no próximo semestre, você terá continuidade ainda desta aula, dessa disciplina, só que na disciplina de análise 2, porque é extensa a modelagem que trabalhamos como modelagem de um sistema de informação, por exemplo. E depois, ainda continuando o processo de desenvolvimento, a terceira etapa do processo, a atividade de projeto, ainda se trabalha modelagem de sistemas. Então, nós temos que trabalhar tudo que foi trabalhado de modelagem nas duas fases anteriores e mapear para a atividade de projeto. Para depois, aí sim, começar a implementação, a programação, de acordo com as tecnologias de desenvolvimento que foram definidas na modelagem da atividade de projeto. Explanei um pouquinho ainda sobre as responsabilidades, habilidades do analista de sistemas e essa contextualização, apresentando o processo de desenvolvimento, mas agora trabalhando com o paradigma orientado a objetos, que é uma forma de conduzir o trabalho, esse desenvolvimento, seguindo, posso dizer, a filosofia de objetos. A ênfase está em quê? Em tudo que você identifica no mundo real como sendo um objeto, você faz abstração para o mundo computacional. Então, sendo um objeto no mundo real, um objeto físico, seja um veículo, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja um brinquedo, então, de acordo com o contexto, com o domínio do sistema que você está trabalhando, sendo, por exemplo, o analista de sistemas responsável, você tem que conseguir identificar esses objetos, seja um objeto concreto, físico, ou um objeto abstrato, como, por exemplo, um documento, uma nota fiscal, uma emissão de um pedido, por exemplo, e você tem que abstrair esses objetos do mundo real e projetá-los e trabalhar com estes objetos no mundo computacional. Então, esta é a filosofia de trabalho do paradigma orientado a objetos. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre os conceitos, os principais conceitos, são vários, mas na primeira teleaula eu trabalhei essencialmente os conceitos de objeto, de classe, abstração, atributo, operação, evento, estado, polimorfismo e herança, e encapsulamento. Estes conceitos são os conceitos-chave. Certo? Então, você precisa estudar, se aprofundar nestes conceitos. Na aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Vamos lá verificando os objetivos. Então, nós vamos falar um pouquinho agora do processo unificado. Então, rapidamente, também já foi apresentado inicialmente na primeira teleaula, agora eu vou falar um pouquinho mais do processo unificado. Conhecer também e compreender as características da linguagem de modelagem unificada. Então, lembra também da primeira teleaula que eu comentei, que nós iremos adotar a UML, que é o conjunto de 3 métodos. E aí sim, iniciaremos a modelagem. Conforme a proposta da UML, então hoje nós vamos trabalhar com um diagrama de casos de uso. Eu geralmente prefiro usar o termo em inglês, diagrama de use cases. Ok? Então, isso que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Começando o nosso conteúdo, falando de processo de desenvolvimento, então, lembra, de acordo com a disciplina de engenharia de software, com a proposta de se trabalhar a engenharia de um software, pegando todo o início, lá principalmente na década de 70, então, foram trabalhados e foram propostos vários modelos com características específicas de como você trabalhar o desenvolvimento, seja ele sequencial, linear,
seja o modelo de prototipação, o modelo espiral, e aí sim, finalzinho da década de 80, o processo unificado. O processo unificado, ele foi criado para apoiar exatamente a proposta de se trabalhar com a orientação a objetos e também com ênfase na UML. Essa linguagem de modelagem unificada, que eu comentei com vocês, que ela ainda é muito adotada, então, tanto na área acadêmica, como na área comercial, como no mercado de trabalho. Então, uma vez que você domina o UML, trabalhar a modelagem seguindo a UML, você vai trabalhar e consegue trabalhar em qualquer empresa, em qualquer país. É uma linguagem, então, como um método, que ela é um conjunto de 3 métodos, está certo? Então, um conjunto de 3 métodos. Seja um profissional, você é um profissional de TI, um analista, seja aqui no Brasil ou em outro país, é a mesma forma de se trabalhar, ok? Por isso, você tem que aprender muito bem a notação da UML. E aí você pode ainda me questionar, professora, mas e se eu que já quiser trabalhar, a empresa que eu for trabalhar, ela trabalha já com os métodos ágeis? Sim, muitas empresas, tá certo? Então, é o quê? Uma proposta de se trabalhar dando uma ênfase mais rápida no desenvolvimento, os métodos ágeis. Mas você, dominando o UML, você é capaz e terá habilidades e competências para trabalhar com qualquer método ou metodologia de desenvolvimento. Então, a UML, ela traz essa forma sistemática de especificar. Lembra? Especificar, o termo especificar, é essa modelagem, essa documentação que será apresentada como documentação da atividade. Então, lembrando do processo de desenvolvimento, da segunda atividade, que é a atividade de análise. Muitas empresas se trabalham até com a documentação da primeira atividade, análise de requisitos, trabalha-se muitas vezes como sendo uma só, certo? E por isso que nós falamos sistemática. Uma vez que você adota um método, lembra o conceito de método diferente de metodologia? O método, ele apresenta, ele te direciona para a engenharia de um software. Ele apresenta as fases de um processo, por exemplo, ou atividades. Ele apresenta para você quais são as técnicas de modelagem. Agora, você, analista de sistemas, que conhecendo um método, tem que saber exatamente, será que eu vou usar todas as técnicas propostas por um método? Método, lembra, ele é apresentado, ele é apresentado no mercado de trabalho. São métodos consolidados que vieram de pesquisas, certo? Então, método de, por exemplo, de Bush, de Jacobson. Então, são autores, pesquisadores que se destacaram no mercado, lançaram o seu método. E aí você tem que conhecer e saber o que você vai usar de cada. Se você vai adotar todas as técnicas de modelagem conforme proposta do método, e por isso que fala sistemática. Essas regras de modelagem, elas possuem o quê? Uma notação, ela apresenta, geralmente são os diagramas, no formato, a maioria é no formato de diagramas, a maioria das técnicas, e esses diagramas apresentam regras, e essas regras que você tem que aprender e aplicar corretamente essas regras de acordo com os elementos de cada diagrama, os elementos gráficos. Por isso que considera-se que ela é sistemática, como qualquer outro método. Então, falando ainda um pouquinho do processo unificado, ela vem de uma evolução da Rational Object Process, de uma empresa, então, que trabalhou já nessa proposta. Ele é dirigido por casos de uso, então, os use cases. Ele é centrado em arquitetura, então, seguindo uma arquitetura, se você está trabalhando para ambiente web, para ambiente, que não seja um e-commerce, para um SI, por exemplo, que seja, mesmo que seja para web, então, ou para dispositivos móveis, então, é centrado para uma arquitetura. Ele é iterativo e incremental. Aqui é iterativo, não é interativo.
é iterativo. Eu já vou apresentar daqui a pouco o que representa a iteratividade e é incremental, vai incrementando, ok? E aí depois, com a evolução do ROP, surgiu então uma empresa, que hoje ela quem comprou a Rational é a IBM, ela criou também, de acordo com a proposta do processo unificado, que é conhecido também então como PU, com a sigla PU, ela fez uma adaptação de acordo com uma ferramenta case, com a sua ferramenta case, que era anteriormente a ferramenta da Rational, um suíte de ferramentas para modelagem, e apresentou e adaptou e criou e lançou o seu processo unificado da Rational, o RUP, certo? Que também muitas empresas que adotam essa ferramenta, por ser uma proposta, então, já da ferramenta da IBM, muitas empresas, então, seguem fielmente essa proposta do RUP. Aqui é a apresentação do processo unificado. Então, aqui que eu quero sua atenção para você compreender a diferença dos demais processos de desenvolvimento. O processo unificado, então, ele divide em fases, 4 fases. Exatamente, concepção. Então, você está concebendo o seu projeto, o seu sistema. Depois, você trabalha na elaboração, que posso dizer como sinônimo de modelagem, dando grande ênfase à modelagem e startando a programação, então o desenvolvimento em si. A construção, então, posso dizer, já trabalho, já enfatizo com testes, validação, para depois trabalhar a transição, que é a entrega para o seu usuário, seja ele usuário tático, operacional ou estratégico. Então, a diferença é que o processo unificado, ao longo da proposta de tempo, o que ele faz? Ele trabalha, então, com 4 fases como proposta de tempo durante a execução. E atividades, que aqui sim, quais são as atividades? De requisitos, análise, projeto, implementação e testes. Então, se você olhar nesta figura, se a gente se concentrar aqui, concentra-se na fase de concepção. Na concepção, eu dou grande ênfase à atividade de requisitos, porém, eu já executo um pouquinho da minha análise projeto, porém nada de implementação e um pouquinho de testes, que muitas vezes eu posso já trabalhar isso com uma prototipação, com uma ferramenta de prototipagem, para poder fazer a consistência do que eu já identifiquei como os meus requisitos, principalmente os requisitos funcionais. Já evoluindo ao longo que seja de um mês, de acordo com a proposta e o cronograma de desenvolvimento, trabalhando agora na fase de elaboração, percebe, olha só, como eu dou ênfase à atividade de requisitos, mas, em paralelo, eu já trabalho também a modelagem de análise e projeto e já começo a implementar. Certo? E um pouquinho de testes também trabalhando já aqui, fazendo a consistência e validação da minha documentação com o que eu já entrego, certo? E olha só, esse trabalho aqui, depois, na construção, ainda se trabalha, só que menor concentração com os requisitos, mesma coisa com a modelagem de análise e projeto, só que olha aqui o pulo para implementação. Então, eu também, e muita ênfase também nos testes. Então, percebe que em determinado mês, de acordo com o seu cronograma ou semanas, você trabalha se concentrando em determinada atividade durante aquela fase, mas você trabalha e revisa todas as demais atividades. E na entrega, ainda faço revisões, validações da minha documentação, termino a minha implementação e muitos testes para entrega. Então, vem a proposta aqui do processo unificado.
Então, e com isso, você tem uma grande participação do usuário durante todo esse processo. O seu usuário participa ativamente na validação e com isso aqui você com certeza terá na entrega menor risco com essa participação. Então, quando nós trabalhamos com a proposta seguindo o modelo de engenharia de software, ou também chamado de processo de desenvolvimento do processo unificado, é essa proposta de trabalho que um engenheiro de software, um analista de sistemas, um programador ou que seja um desenvolvedor irá adotar de acordo que se na empresa, de acordo com a metodologia da empresa, ela estiver adotando parcialmente ou totalmente o processo unificado. É esta a proposta de trabalho. Aí, no caso, o RUP, então, que eu comentei que é específico hoje da IBM, porque é a IBM que comprou a ferramenta Case, que é um suíte de ferramentas que trabalha desde a modelagem de negócio até o gerenciamento de projetos. Então, são ferramentas Cases todas integradas, então se diz que é um suíte, que ela apresenta, então, além a proposta unificada, o RUP, considera-se as 4 fases, só que ela incluiu ainda mais algumas atividades. Olha só, então, em vez de iniciar com os requisitos, trabalha-se primeiro com a atividade chamada de modelagem de negócio. Depois, requisitos, 3, análise e projeto, 4, implementação, 5, testes, 6, a implantação, 7, gerenciamento de configurações e mudanças, 8, gerenciamento de projetos e 9, o ambiente. E aí o que acontece? Considera-se mesmo a proposta de desenvolvimento de acordo com a fase que você está trabalhando, você dá maior ênfase ou não em determinada atividade. Na própria, aqui como exemplo, na atividade de elaboração e construção, considera que você pode ter várias iterações. Olha só, iteração 1, iteração 2, iteração 3. As iterações consideram-se as entregas, ou uma pré-versão, uma versão fechada já do seu projeto, do seu software. Então, eu posso ter várias iterações. E essas iterações, porém, existem sempre, né, seguindo as características do paradigma orientado a objetos, sempre que eu entrego e fecho uma iteração, eu tenho sempre que depois fazer uma consistência entre a iteração anterior, tá certo? A que foi entregue com as iterações anteriores para poder ter todo esse controle e principalmente o que se trabalha de acordo com o RUP, que é o gerenciamento de configurações e mudanças. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do RUP ou conhecer um pouquinho mais das ferramentas desse suíte que integra o RUP, então vai lá no site da IBM, certo? Lá você vai encontrar muito material sobre o RUP. Geralmente em concursos públicos é questão de prova, ou sobre o processo unificado ou sobre o RUP. Certo? Então, ainda se predomina muito em questões de concurso falar e você encontrar aí sobre o RUP. Aqui, rapidamente, porque eu já, querendo ou não, comentei bastante sobre a UML, vou apresentar rapidamente daqui a pouco as técnicas de modelagem. Mas nesse momento você não vai ter que se concentrar e aprender nada das técnicas, é só para você conhecer o todo. O que aborda, quais são as técnicas da UML. Então, novamente reforçando, ela é uma linguagem para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software. Aqui é uma definição de Bush, de um dos autores que criaram a UML, porém, não só sistemas complexos de softwares, mas, posso dizer, sistemas de médio e grande porte que se trabalham aí com a UML.
Ela é uma linguagem visual utilizada para modelar sistemas computacionais por meio do paradigma orientado a objetos. Guedes é um excelente autor. No final do slide, no último slide, tem lá a relação da bibliografia que eu indico para você fazer um investimento, principalmente nos livros que estão em vermelho. Em alguns você já encontra a versão em e-book, certo? Então, você se pretende atuar como analista de sistemas, gerente de projetos, então você tem que conhecer e ter o domínio do que é análise e projeto de sistemas. Ainda, o ML fornece representação gráfica, que essa representação gráfica são as chamadas técnicas de modelagem para os elementos. Então, olhem só os conceitos de objeto, classes, atributos, operações e etc. do paradigma orientado a objetos. Então, de acordo com cada diagrama, nós vamos enfatizar aí os conceitos da UML. Então, de quando a UML foi lançada, de todas hoje da sua versão, que nós vamos estar seguindo, a 2.5.2, por exemplo, dos vários autores que influenciaram a UML, mas os 3 autores principais que, de acordo com as suas principais técnicas de modelagem dos seus métodos específicos, tanto Bush, Humble e Jacobson, certo? Que são, então, os 3 autores que criaram de seus métodos específicos a UML. Unificaram o que cada um tinha de melhor e criaram o seu método. Então, ainda, lembra? O UML não é uma metodologia, ela é um conjunto de 3 métodos. Porque metodologia, ela diz exatamente o que você vai fazer, como e quando. O UML não diz quando você vai fazer tal coisa no seu projeto, durante o desenvolvimento do seu projeto. No segundo mês você tem que fazer determinada modelagem. Não, tá certo? Então, o UML, ela é um conjunto de 3 métodos. Ela não está presa a uma etapa ou fase do desenvolvimento de software, seja análise, projeto, implementação e testes. Como assim? Alguém pode me perguntar, mas professora, como não está presa? Só vou voltar aqui rapidamente, está certo? Só para poder enfatizar aqui. Por exemplo, a UML, das suas 13 técnicas de modelagem, que vocês conhecerão daqui a pouquinho, das suas 13 técnicas de modelagem, ela indica, ela coloca como sugestão que para documentar a atividade de requisitos, você pode adotar os use cases, você pode adotar diagrama de sequência, diagrama de atividades, por exemplo, como sugestão, tá certo? Você, como analista que tem, de acordo com a metodologia da empresa que você está, por exemplo, atuando, que você tem que saber para aquele sistema qual que é o melhor. Ou muitas vezes a metodologia da empresa, ela já define isso. Na atividade de análise e projeto, ela também coloca. Você começa com use cases, depois você pode trabalhar já a modelagem dos use cases, trabalhar com diagrama de classes em vários níveis de detalhes, está certo? Mesma coisa na atividade de projeto. Então, de todas as técnicas de modelagem, existem as técnicas recomendadas, por isso que elas não estão presas, vinculadas exatamente a uma atividade. Ainda, não está presa uma linguagem de programação, porém a proposta dela é seguir a filosofia do paradigma OO, não do paradigma, por exemplo, estruturado, tá certo? Então, seja qualquer linguagem de programação orientada a objetos, você trabalha, então, adotando anteriormente, por exemplo, e seguindo na sua empresa com a UML. Ainda, ela apoia o desenvolvimento incremental. Este incremental é que você pode evoluir com a inclusão de novos detalhes. Você que, porventura, esteja iniciando agora, nesta disciplina, o seu primeiro contato com modelagem de sistemas, o que você vai perceber? Principalmente nesta disciplina agora, análise 1, porque depois nós teremos a disciplina, você terá a disciplina de análise orientada a objetos 2, que provavelmente eu que ministrarei. Então, você perceberá que agora, nesta disciplina, nós vamos trabalhar uma versão simplificada
do diagrama de casos de uso e do diagrama de classes. Na próxima disciplina de análise 2, eu vou voltar e trabalhar um pouquinho novamente com esses diagramas, só que acrescentando, incrementando detalhes. Por isso que se diz que ela tem várias visões. Você trabalha uma primeira proposta, dando ênfase aos principais elementos de acordo com o contexto, o escopo do seu sistema, e depois você volta e vai detalhando. Então, por exemplo, diagrama de use cases, eu posso ter 4 versões do meu diagrama de use cases. Diagrama de classes, eu posso ter 2, 3 ou 4 versões. Mas ainda você pode colocar assim, professora, mas na vida real, eu atuando numa empresa, vai acontecer isso? Provavelmente não. Mas isso é um processo de aprendizado, certo? Uma vez que você já tem habilidades e competências com essas técnicas, você, a partir do momento que estiver inserido em um contexto, atuando como analista de sistemas, você tendo já know-how com outros sistemas, você consegue direto apresentar a solução final, ok? Mas aqui na área acadêmica, nós vamos trabalhando como se fosse uma engrenagem, para você desenvolver essas habilidades e competências, principalmente a capacidade de abstração. Então, é normal, e principalmente nos livros também, os autores Bezerra, Guedes, está certo? São autores que também eles vão trabalhando com versões, trabalhando com uma evolução, incrementos da modelagem. Então, isso é natural, isso é normal num processo de aprendizado. Eu, por exemplo, que atuei e atuo como analista há muitos anos, então aí sim, eu consigo facilmente chegar e trabalhar na solução final, certo? Mas suponha, seja um sistema grande, que você está inserido num projeto grande, um sistema complexo, o qual você não tem nem familiarização com aquele domínio, você não tem nem o domínio daquele sistema, do ambiente em si. O domínio que eu falo, por exemplo, vamos trabalhar, eu, por exemplo, trabalhei na modelagem de um sistema para o IAPAR, o nosso Instituto de Agronomia aqui do Paraná, por exemplo. Quando eu iniciei, eu me deparava com termos que eu não conhecia, está certo? Então, leva um tempinho para você conhecer todo aquele contexto e você ter o domínio, conhecer o domínio do objeto, ou também o chamado domínio do negócio. Então, se você, por exemplo, for trabalhar como o analista responsável de determinado projeto que você ainda não tem o domínio, mesma coisa. Muitas vezes você vai demorar um pouquinho para chegar a apresentar a solução final, a versão final da sua modelagem. Então, aí vale a pena você, conforme você vai se familiarizando, por exemplo, com os conceitos inseridos naquele domínio, você vai depois se familiarizando ao longo do tempo e trabalha-se então com versões. É natural esse processo de modelagem. Vamos ainda, voltando ao quadro. Por exemplo, a UML, ela trabalha dando ênfase a 3 perspectivas. Há dados que se referem à parte estrutural. Aqui, o principal diagrama dos 13 diagramas de toda a UML, o principal, o qual nós considera-se entre os 13, que toda empresa que adota o UML, que realmente faz, dá grande prioridade ao diagrama de classes. A perspectiva operacional, a de operações, trata a parte funcional do sistema, o funcionamento. Não me interessa quantos objetos que estão sendo relacionados para poder executar uma funcionalidade do sistema. E aí o principal diagrama, a principal técnica de modelagem é o diagrama de use cases, ok? E ainda na perspectiva de eventos. Eventos, então, ao longo do tempo, quais são os eventos que são disparados no sistema? Então, aí existem os diagramas de sequência, de atividades e de estados que enfatizam essas características que são consideradas aqui nessa perspectiva temporal. Conforme você for se familiarizando com esses diagramas, você conseguirá verificar e compreender essas características. Aqui a relação, agora numa divisão estrutural
e comportamental a partir da UML 2.0. A versão 2.5, por exemplo, ela continua com essa proposta, tá certo? É porque as versões anteriores a 2, ela não tinha exatamente 13 diagramas, ela tinha menos diagramas. Mas, de acordo com a evolução das tecnologias da informação e comunicação, e principalmente para novas arquiteturas desses sistemas, então evoluiu aqui um pouquinho toda essa cartela de diagramas da UML. Então, olha só, de diagramas estruturais, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de estruturas compostas, diagrama de pacotes, diagrama de componentes e diagrama de implantação. Então, 6 diagramas estruturais e 7 diagramas comportamentais, o diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, diagrama de máquina de estado, diagrama de sequência, de comunicação, de interação geral e de tempo. Então, são 7 diagramas comportamentais e 6 diagramas estruturais, tá certo? Então, fecham aqui 13 técnicas de modelagem e uma aqui é a documentação do caso de uso. Muitos autores, então, apresentam como 14 técnicas de modelagem, porque eles incluem a documentação como uma técnica separada, mas ela é um complemento do diagrama, está certo? Então, nem é considerada como uma técnica, está certo? Então, pode dizer 13 ou 14, tudo bem, tá? Mas aqui é que a documentação é uma técnica, posso dizer, de apoio, não no formato de diagrama, no formato mesmo descritivo dos use cases. Então, aqui, o que eu quero que você comece a se familiarizar com essa divisão. Sim, quais são os diagramas estruturais e quais são os diagramas comportamentais. Aí você pode até me falar, professora, mas isso não é uma coisa assim tão banal? Tenho que saber? Tem que saber, tá certo? Uma vez que você atuará como analista, você tem que saber qual que é a proposta dos diagramas que enfatizam a modelagem estrutural. Estrutural, principalmente que enfatizam os dados. E os comportamentais enfatizam, posso dizer, toda a parte de as operações, os eventos, os estados dos objetos. Então, aqui é considerada modelagem estática e modelagem dinâmica. Primeiro, eu não me preocupo com o sistema em funcionamento, eu me preocupo com ele, posso dizer, uma parte estática, como que o meu sistema se comportará em banco de dados. E depois, sim, ele em funcionamento, a parte dinâmica. Então, é essencial que você comece a se familiarizar com o nome destes diagramas. Na disciplina de análise 1, nós começamos com o diagrama de casos de uso, que já vamos trabalhar um pouquinho hoje, diagrama de classes, depois também um pouquinho da documentação de casos de uso, está certo? São os 3 principais diagramas que nós vamos trabalhar. Muito pouco do diagrama de objetos. E um pouquinho a coisa, talvez, em algum estudo de caso, eu já vou comentar um pouquinho do diagrama de pacotes. Os demais, na disciplina de análise orientada a objetos 2. E ainda retomando aqui diagrama de classes e use cases, para você perceber a importância desses 2 primeiros diagramas, está certo? Diagrama de tempo, diagrama de interação geral, não são diagramas de implantação, componentes também só se você for trabalhar com tecnologias, o qual você tenha que implementar algum componente, por exemplo, trabalhar com EJB, tá certo? Que é uma extensão do Java, que aí sim você vai ter que trabalhar com a modelagem desse diagrama, senão nem terá, tá certo? E o diagrama de comunicação, ele é uma outra versão do diagrama de sequência, então também, provavelmente na disciplina de análise 2, é trabalhado muito pouco, tá? É só uma visão muito rápida, uma introdução. E agora, para você conhecer rapidamente também, não é o momento de você se preocupar, mas esta aqui é a carinha, quais são os principais elementos do diagrama de use cases,
os atores e o caso de uso, o use case, e mostrando sua iteração. O diagrama de classes, o qual eu represento as classes e a relação entre essas classes. Está certo? Então, esse é o diagrama de classes. Diagrama de objetos, então, represento no formato de objetos e o vínculo entre eles. Aqui está bem fraquinho, tá? Então, mas existe um vínculo aqui entre os objetos. Diagrama, aqui teve uma repetição. Então voltou aqui para poder mostrar a documentação do use case e cadastrar avaliador. Então, aí depois eu pego cada use case e faço a sua documentação. O exemplo a seguir refere-se à documentação do use case cadastrar avaliador. Então, aqui é um formato descritivo, que demonstra-se a troca de eventos entre a interação do ator com o sistema. Ok? Depois nós vamos trabalhar isso aqui com calma. Mas só para você começar a se familiarizar. O diagrama de estruturas compostas é um diagrama que foi introduzido a partir da versão 2.0. As versões anteriores não existia. É uma relação, ele integra praticamente use cases com classes. Ok? Então, é um diagrama muito válido. Diagrama de atividades, ele apresenta uma notação praticamente clássica de fluxograma, que é uma técnica trabalhada muito nas disciplinas de gestão, em cursos de administração, nas ciências sociais. É uma técnica praticamente clássica que se trabalha com fluxograma, para mostrar, então, fluxos em processos. Diagrama de máquina de estados, então, é uma notação bem simples também, o qual eu trabalho os estados e a transição entre esses estados. Apresenta-se um estado inicial para dizer quem que está começando e depois o estado final, quer dizer que o meu objeto, uma vez que assumiu este estado, não retorna para nenhum outro. Então, percebe que a notação não é uma notação complicada. São diagramas básicos, ok? Mas cada um tem aí o seu significado, a sua representação. Aqui é o diagrama de sequência, que ele mostra linhas da vida e a troca de eventos entre os objetos, está certo? Então, é um diagrama, por isso que mostra, ele é classificado na divisão de diagrama comportamental, que eu já tenho que pensar o sistema em funcionamento. O diagrama de comunicação, na versão anterior, era o antigo diagrama de colaboração, tá? Então, mudou o nome aqui para o ML 2.0. Mas muitas ferramentas cases geram esse diagrama automático, a partir do diagrama de sequência. Diagrama de interação geral, ele combina e integra vários diagramas, como diagrama de sequência, diagrama de estado. Então, por isso que fala interação geral. Eu posso integrar aqui diagramas de atividades, diagrama de sequência e diagrama de máquina de estado. Ok? Em um mesmo diagrama, se necessário, trabalhar essa modelagem no seu sistema. Diagrama de implantação, eu já me preocupo com a arquitetura, posso dizer, física do sistema. Pensando mesmo em implantação, em que recursos de hardware, de rede que eu vou precisar, tá? Que protocolo que você vai usar? Então, ele mostra através de nódulos, é uma notação bem simples, à disposição a interação dos servidores com os clientes e assim por diante. Diagrama de tempo, então, que eu mostro aqui, ao longo do meu tempo, dependendo do sistema, você tem que mudar o estado de um objeto em questão de dias, ou em questão de segundos, ou em questão de milissegundos, que os eventos são disparados e os objetos mudam de estado, aceitando submissão, avaliando, comunicando, realizando, por exemplo. Ok? Então, ele também é a partir da UML 2.0, nas versões anteriores não existia, e fecha aí o diagrama de tempo.
Então, rapidamente, só para você começar a se familiarizar com esses diagramas. Então, olha só, de todos os diagramas, então, na disciplina nós vamos trabalhar com os dois principais, use case e diagrama de classes. Então, peço mais uma vez que é muito importante você acompanhar por todos os materiais que nós fornecemos, o livro, e na web você vai encontrar muito material. Partes dos próprios livros que eu listei no final da apresentação, então vale a pena você, se você quiser futuramente atuar como analista de sistemas, está certo? Passar num concurso público como analista, então você tem que ter domínio da análise agora, no seu curso. Nós estamos trabalhando com análise orientada a objetos. A anterior, que predominou lá na década de 80 e 90, que isso foi lá da minha época de aprendizado, de formação, na década de 90, então eu não trabalhei no meu curso, quando eu fiz processamento de dados, eu não tive na minha graduação nada de análise orientada a objetos, nada de programação orientada a objetos. Estava começando. E sim, foi o paradigma estruturado. Mas se você aprende um paradigma, aprende a modelagem de um sistema, depois é só uma questão de estudo, de aprendizado para você se adaptar com a proposta de outro paradigma ou que seja de um outro modelo que siga uma forma de trabalho, de conduzir aí a modelagem, todo o desenvolvimento de um sistema. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixo aqui uma questão para reflexão. Já vamos fazer um breve intervalo. Então, vamos lá. Por favor, espero aí um retorno de vocês. Ou se tiver alguma pergunta até o momento aí que você não compreendeu, então vamos lá. Estou aguardando. A questão aqui, só para a gente fechar de reflexão. Na modelagem de análise de um sistema com o ML, é necessário utilizar as 14 técnicas de modelagem? 14, incluindo, então, aqui a documentação do caso de uso. E quais as principais técnicas da UML? Acho que reforcei bem estes pontos, mas quero lá conferir o feedback de vocês também.
Olá, então retornando da participação então de alguns polos, então os que responderam exatamente isso. Então, da UML, você não tem como definir, de acordo com a metodologia da empresa, qual ou quais técnicas que a empresa vai adotar, das técnicas de modelagem da UML, se serão as 13, se serão 6, com certeza isso é específico de cada empresa, de cada metodologia. Agora, os principais diagramas que com certeza as empresas, uma vez que ela adota um UML, na sua metodologia está definida, é o diagrama de use cases, é o diagrama de classes, principalmente também diagrama de, se eu falei atividades anteriormente, mas use cases, classes, diagrama de atividades é um diagrama muito utilizado por ele ter aquele formato de fluxograma, que isso é muito clássico, certo? Como uma técnica lá da administração. Então, muitos gestores, usuários estratégicos, conhecem. Se você apresentar essa técnica, é de fácil leitura e compreensão para fazer o quê? Compreender o funcionamento de uma parte do sistema. Então, o diagrama de atividades é muito utilizado. E o de máquina de estados, então, também posso dizer aí que seria o quarto diagrama mais adotado. Certo? Mas você, como nosso aluno, como na área acadêmica, tem que aprender todos os diagramas. Lógico que aqui também, mesma coisa em questões de prova, a ênfase será exatamente nos diagramas mais trabalhados e mais adotados. Então, vamos agora começar com a modelagem do diagrama de casos de uso. Então, antes ainda, quero já falar um pouquinho, no diagrama de use cases, acho que eu falei atividades também, desculpa. Diagrama de use cases, que nós vamos começar a modelagem. Então, olha só. Use case, antes de mostrar a definição, já quero que você consiga visualizar isso. Você como nosso aluno. Você, uma vez que ingressou no curso, você fez o quê? Passou pelo processo seletivo. Sendo aprovado, você foi e fez a matrícula. Foi lá na secretaria do seu polo e efetivou a matrícula. Então, olha só, toda a sua vida acadêmica, ela iniciou neste domínio de sistema acadêmico a partir da efetivação da matrícula. Nesse momento foi feito o quê? O seu cadastro como aluno. O seu cadastro, ele contempla os seus dados pessoais, certo? Então, olha só, todas essas partes, fazer o seu cadastro de aluno, efetivar, realizar a sua matrícula e depois da sua matrícula, no caso, você tem o quê? Conforme você iniciou o curso, você tem as suas atividades acadêmicas, que são concentradas no ambiente virtual de aprendizado, tem a realização da sua prova e tem também como fator aí vinculado, também integrado ao sistema acadêmico, a parte financeira, que você efetua o pagamento da mensalidade. Então, olha só, todas essas, posso dizer, atividades são funcionalidades do sistema acadêmico. São os chamados use cases, casos de uso. Está certo? Então, todo o sistema, com certeza, no momento que você começa a trabalhar a modelagem dele, você consegue identificar o negócio. Você vai conhecendo o negócio para compreender o todo. E este negócio é consistido de partes, que são essas funcionalidades que nos interessa primeiramente trabalhando na modelagem de um sistema. Certo? Pegando um outro exemplo, pegando um sistema de e-commerce. Em um sistema de e-commerce, então, considera-se, você acessou o site de uma loja, vamos pegar uma loja aí de varejista. Você foi lá, consultou o produto que você está buscando, que você deseja comprar. Você, uma vez que decide efetuar a compra. Então, por exemplo, essa consulta é uma funcionalidade de um sistema, de um e-commerce. Consultar produto é uma funcionalidade. Eu quero comprar. Para comprar, você tem que ter cadastro prévio. Então, você vai ter que ir lá numa área no sistema, se você ainda não tem cadastro, e realizar o seu cadastro. Então, cadastrar cliente é uma
funcionalidade do seu sistema. É um use case, aqui nesse diagrama que nós vamos iniciar. Tenho o meu cadastro, então já criei login, já criei o meu usuário. No momento que você pega aquele produto que você selecionou e confirma que você quer comprar, então joga para o carrinho de compra. Tudo que está armazenando no carrinho de compra, no e-commerce, é uma funcionalidade do sistema. Você visualiza o carrinho, confirma as quantidades e vai lá e confirma. Eu quero comprar isso. Então, essa confirmação, aquela página que você visualiza, pode alterar quantidades, está certo? Ou buscar chamar um novo produto, chamar a funcionalidade novamente de consultar produto, tudo isso são use cases. E aí depois, uma vez que você confirma, vai para a área de efetuar o pagamento. Aí vem o cadastro do seu cartão de crédito ou escolher outra forma de pagamento, se vai ser boleto ou por um outro tipo de operadora, de parceiro. Então, percebe, todas aquelas partes de um e-commerce são funcionalidades, são requisitos funcionais identificados previamente lá na atividade de análise de requisitos, que agora trabalhando na modelagem de análise, serão modelados neste diagrama como sendo use cases. Esse nome use case, então, refere-se à funcionalidade dos sistemas, como sinônimo ainda, serviços. São serviços que o sistema disponibiliza para o usuário. Ok? Então, vamos lá. Verificando agora os conceitos dos elementos do diagrama de use cases. Então, primeiro, aqui o diagrama de use cases, ou caso de uso, é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema. Tá vendo? Ó, externamente observáveis. Porque nenhum sistema, como eu mencionei o exemplo do e-commerce, você consegue observar, tá certo? Essas funcionalidades. E dos elementos externos ao sistema que interagem com ele, tá certo? Então, quais são esses elementos que, no momento que você está participando daquele momento, daquele contexto, você vai interagindo com o sistema. O modelo de use cases é um modelo de análise que representa um refinamento dos requisitos funcionais, que eu acabei de exemplificar, do sistema em desenvolvimento. Lembra o que é modelo? É o conjunto de diagramas. Falei isso na teleaula passada. Então, eu posso ter um sistema muito grande, o qual, numa única página A4, que eu vou ter que imprimir o meu diagrama de use cases, eu não consigo imprimir todos os use cases. Está certo? Eu posso ter sistema com 100, 200, 500, 1000 use cases. Tá certo? Então, eu tenho que jogar isso em várias páginas. Diagrama 1, diagrama 2, diagrama 3, tudo fazendo parte do meu sistema. Então, nesse momento, eu tenho um modelo de use case, um conjunto de diagramas. Ainda, o modelo de use cases é um modelo com uma perspectiva externa do sistema. Então, aqui também, enfatizando aqui esse conceito, externa é sempre essa visão que você, como usuário, faça uma projeção para o mundo real na figura do usuário. O usuário é aquele que, em algum momento que ele está interagindo com o sistema, ele estará o quê? Ou ele mesmo cadastrando, fazendo o cadastro ali de uma funcionalidade, está certo? Porém, você não tem acesso a banco de dados. Você só faz contato com interface gráfica. Por isso que é considerado mundo externo, porque eu não estou exatamente no mundo interno ali do meu sistema, dos elementos que se relacionam no momento da execução daquela funcionalidade. Então, é uma visão externa que eu tenho do meu sistema, dos serviços que o sistema disponibiliza, das funcionalidades, e ocorre essa interação com o usuário ou com os atores, que vamos ver há pouco. Então, seguindo aqui os nossos slides, ainda, os elementos de um diagrama de casos de uso são básicos. Então, quais são eles? O ator,
qualquer elemento externo ao sistema que interage com o mesmo, por definição, por definição denominado de ator. Então, qualquer pessoa, qualquer dispositivo, qualquer elemento externo, tá certo? Não quer dizer que é só uma pessoa, pode ser um departamento da empresa, pode ser um dispositivo, um sensor, está certo? Que interage com o sistema, ele é identificado como sendo ator. O termo externo indica que atores não fazem parte do sistema. Então, aqui, sempre que a gente usa, nas definições, os autores usam, na definição, o termo externo, é isso que eu quero que você consiga visualizar. Sistema é o software, parte do sistema, a parte lógica é o software. O ator não está grudado no software, tá certo? Ele simplesmente interage com o software, o ator. Por isso que é considerado que a perspectiva dele é externa, tá certo? O que os autores, eles colocam aqui como sistema, parte que ele não interage com o software, é essa perspectiva, que o software, que o sistema em si, que eles se referem, é a parte lógica, é o sistema em funcionamento, tá? E os atores interagem aqui com o sistema. O termo interage significa que um ator troca informações com o sistema, nesse momento que ele está participando ali de um serviço. A notação clássica de um ator é o chamado boneco magro. É essa notação. Se você tiver que desenhar na prova, é essa notação. Não vai inventar cabelinho, não vai inventar nada, tá? É a notação clássica de um autor. Então, você agora tem que compreender quais são as regras. Todo ator vai receber abaixo dele um nome que identifica esse ator. Então, esses atores você pode identificar um ator como sendo um cargo, tá certo? Então, como empregado, cliente, gerente, almoxarife, vendedor. Você pode identificar e dar o nome de um ator como sendo uma organização ou divisão, empresa fornecedora, agência, administradora de cartões, almoxarifado. Então, pode identificar também, então, como sendo uma organização, como sendo outros sistemas no qual aquele que você está modelando está integrado. Conforme eu falei, eu tenho, por exemplo, aqui um ator, aqui nessa parte de realizar matrícula. Realizar matrícula. Em algum momento, o ator, por exemplo, que está fornecendo os dados aqui é o aluno, o responsável em fornecer os dados para que ocorra a execução aqui desse use case. Em algum momento, esse sistema acadêmico que está sendo modelado aqui, o sistema acadêmico, eu posso acessar alguma informação do sistema financeiro. Então, eu represento como sendo um ator o sistema financeiro, tá certo? Pode ser um equipamento, um dispositivo, como uma leitura de código de barra, um sensor. E o outro elemento é o caso de uso, o use case. Ele representa o relato de uso de certa funcionalidade do sistema em questão, sem revelar a estrutura e o comportamento interno desse sistema. Então, o use case, simplesmente, ele terá essa representação de interação entre o ator e o sistema. Então, eu tenho aqui o ator, por exemplo, aluno no sistema acadêmico, e ele interage com o meu sistema. Só que uma parte do meu sistema, nesse momento que eu estou trabalhando e representando o diagrama de use cases, eu quero dizer que uma parte do meu sistema é a funcionalidade, por exemplo, realizar matrícula. Então, uma parte. Agora, o que representa passo a passo desse realizar matrícula não é neste diagrama que nós vamos representar. É apenas o nome da funcionalidade. Por isso que ele representa essa perspectiva externa, tá certo?
Então, cada serviço deve ser representado individualmente com um caso de uso. Então, vamos ainda, voltando a este exemplo, tá certo? Do sistema acadêmico. Você, por exemplo, tem acesso a poucos relatórios no sistema acadêmico, mas do outro lado da empresa, esse sistema acadêmico gera muitas consultas e muitos relatórios para os usuários que estão aqui do lado de cá, tá certo? Aqui na nossa sede, fazendo, ou também em outra parte dos nossos sistemas, dos responsáveis pelos setores dos sistemas, interagindo com o sistema. O usuário do lado de cá, ele tem, o sistema acadêmico tem que fornecer muitos relatórios. Relatórios dos próprios dados pessoais, relatórios da oferta de turma do semestre, do que você está matriculado, de qual disciplina, das suas notas e assim por diante. Então, cada relatório que o sistema tem que disponibilizar essa funcionalidade para que seja impressa é um relatório. Cada relatório no sistema acadêmico será representado por um use case. Cada consulta que é disponibilizada, que é gerada na tela para o usuário acessar e fazer a leitura daquelas informações que foram geradas, será representado como sendo um use case, certo? Então, tantas funcionalidades que são disponibilizadas no sistema para se fazer uso de um cadastro, para você incluir dados, como aquelas funcionalidades que em algum momento disparam processamento, ou esse tipo de funcionalidade como consulta e relatório, certo? Então, percebe em um sistema a quantidade de use cases, está certo? Em um sistema aí de médio e grande porte. Em sistemas pequenos é muito fácil, tá certo? Lógico que aqui, para seu aprendizado, nós começamos com exercícios pequenos, coisinhas assim, estudos de casos bem simples, está certo? Mas já na disciplina de análise 2 aumenta um pouquinho a complexidade, está certo? Mas aqui fica mais uma vez a dica. Para seu aprendizado, você tem que exercitar, tá certo? Não tem como você aprender análise, você trabalhar com modelagem de sistemas, se você não trabalhar com vários estudos de casos, trabalhando na modelagem, para você poder fixar esses estudos que são trabalhados aqui durante as teleaulas. Ainda, voltando ao quadro, a anotação do use case é uma elipse e no centro da elipse é também representado um nome que identifica o use case. E aqui vem uma regrinha. É uma recomendação, porém é uma recomendação forte da UML. E nós adotamos essa recomendação. Que o nome de um use case, você deve utilizar um verbo no infinitivo mais substantivo, um ou mais substantivos, de forma que você consiga identificar o que representa aquela funcionalidade no sistema. Então, para cadastros, geralmente adotamos o verbo cadastrar, manter, tá? Então, cadastrar aluno. Cadastrar aluno, cadastrar curso. Por exemplo, cadastrar curso. É curso de graduação no sistema acadêmico? É diferente de curso de pós-graduação. É diferente de curso de extensão. Então, percebe que aqui não posso colocar só curso. Tem que complementar com mais do que um substantivo. Ou cadastrar, ou geralmente utilizamos manter. Outro verbo também muito utilizado é registrar, manutenir, tá certo? São verbos adotados com o objetivo que indicam que aquela funcionalidade, elas o quê? Disponibilizam a inclusão, a alteração e uma opção, por exemplo, de consulta do próprio objeto. Pode também fornecer uma exclusão, tá certo? Então, se for uma consulta, usar o verbo consultar. Se for um use case que represente um relatório, usar o verbo gerar. Gerar relatório, relatório do quê? Está certo? Aqui um exemplo de um diagrama de casos de uso. A imagem aqui está pequena,
tá certo? Mas depois, se você quiser, eu posso fornecer aqui esses diagramas para vocês. Mas olha só, o diagrama, ele está representando aqui. Para o estudo de caso em questão, esse estudo de caso que foi representado aqui era o estudo de caso de eventos de extensão. Tá? Então, primeiro temos que conhecer o domínio de eventos de extensão, de um sistema acadêmico, também parte de um sistema acadêmico, mas específico para controlar os eventos de extensão. Tá certo? Então, o ator aqui, nesse sistema, do responsável em criar um curso de extensão, foi chamado de autor do curso. Tá certo? Porque provavelmente poderia ser um professor, poderia ser um colaborador da empresa, poderia ser uma pessoa da comunidade externa, tá? Um profissional. Então, porque nós podemos ter cursos ofertados por profissionais da comunidade. Então, foi chamado de autor. Então, só para você não confundir, no momento que você fizer a leitura, que tem aqui, ó, autor. O autor, ele interage, ele é o responsável em fornecer os dados para cadastrar ele mesmo, para cadastrar um curso do que está sendo ofertado, para cadastrar a avaliação. E aqui, eu poderia ter mais do que um ator interagindo com o mesmo use case. E dependendo, e essa interação representa uma comunicação entre o ator e o use case. Essa interação, ela pode ser o quê? Geralmente ela ocorre de ambos os lados. O ator informando os dados para que ocorra a execução desse use case e depois o sistema emite mensagens com feedback se foi então o quê? Cadastrado com sucesso ou não. Então, essa interação é como se existe uma interação mútua de ambos os lados. Quando existir essa interação mútua de ambos os lados, não é indicado esse navegador aqui na ponta da associação, tá certo? Uma simples linha ligando o ator com o use case está implícito no momento que você faz a leitura do diagrama que existe aqui uma interação mútua, mas você não representa, só coloca a linha para não poluir o diagrama. Existe também, foi identificado o ator coordenador e o coordenador aluno, e o ator aluno. O ator aluno está associado previamente ao use case realizar a avaliação. O coordenador, ele também interage com o use case cadastrar coordenador e agendar a atividade do curso. Lógico que são apenas alguns use cases. Aqui um outro exemplo para mostrar que existe, eu posso ter no meu sistema atores, vários atores que pertencem, que eu consiga classificar esses atores como sendo um subator. Neste caso, eu identifiquei o ator autor de um curso, o ator aluno, e ambos, por exemplo, iniciam o use case realizar login. Então, criei ali um superator para associar com este use case. Está certo? Mesma coisa, eu posso ter generalização de use cases. Então, essa é a notação que vai ser adotada. E aqui depois nós vamos representar as extensões. Eu quero primeiro, aqui na ferramenta Case, rapidamente mostrar para você estes exemplos. Nós vamos aqui para a ferramenta Case. Eu preciso tossir. Então, olha só, eu quero aqui rapidamente mostrar para você
A ferramenta Case que eu indiquei foi o Visual Paradigma, a versão comunitária, a versão Edition, que você tem acesso fazendo o seu cadastro, versão gratuita, tá certo? Existem outras ferramentas Cases, como o Asta, por exemplo, também que é muito utilizada. A ferramenta Case, todas as ferramentas Cases, querendo ou não, são bem semelhantes. Aqui ao lado, geralmente, elas fornecem um painel, que é um repositório, o qual você olha só, se você percebe já o nome de todos os diagramas. Nós vamos utilizar o diagrama de Use Cases, então eu vou pedir aqui, clicando com o botão direito, um novo diagrama de Use Cases. Então, eu vou colocar diagrama de Use Cases apenas de exercício. Ele representa aqui um ícone associado aqui no repositório. E aqui, percebe aqui que ele já disponibilizou uma barra de ferramentas com os elementos da anotação. Esse elemento aqui, ele representa, se você quiser indicar, não é obrigatório, mas uma fronteira que você pode representar para distinguir o mundo externo que o seu ator tem com o sistema, tá certo? Não é obrigatório, algumas pessoas gostam de colocar, eu geralmente não uso, tá certo? Porque se eu estou modelando o meu sistema, já é parte do meu sistema, não preciso ficar representando esse mundo externo. Vou pegar aqui como exemplo este que nós aqui temos no nosso material. Vou representar aqui só alguns, tá? Vou pegar aqui a parte do coordenador, o Use Case coordenador. Vou aumentar mais um pouquinho aqui o zoom. Tá certo? Então, você colocando este elemento, vou representar aqui, ó, o nome daí do sistema de eventos de extensão. Se você for representar aqui, aí você coloca o nome do sistema. E os Use Cases, você tem que colocar na parte interna do sistema, então, porque é uma parte do sistema. Aqui, então, eu pego na ferramenta, ele tem aqui, te dá a opção. Então, olha só, do elemento, do componente Use Case. Então, vou aqui considerar que o meu coordenador, ele tem que efetuar o seu cadastro, cadastrar curso, o seu próprio cadastro também. Ele é o responsável em fornecer os dados para que ocorra o cadastrar ou manter coordenador, tá certo? Então, lembra, vou colocar o padrão da ferramenta Case, já é colocar a linha, tá certo? Que indica essa interação mútua, que estabelece essa associação entre o ator e o Use Case. Então, cadastrar coordenador, o cadastrar curso. Suponha que do mesmo curso, vamos supor esse curso que o professor Dorival veio apresentar aqui no início da aula, antes de começar a minha aula, que é um curso de startups, tá certo? Suponha que o curso foi criado e será ofertado 2 turmas, umas quartas-feiras e outras aos sábados. Então, neste caso, de acordo com a oferta, é necessário você ter o quê? Também uma funcionalidade para cadastrar as turmas. Cadastrar turmas. Turma, mantém-se um padrão. Lembra, iniciando sempre com verbo no infinitivo e substantivo. Aqui eu coloquei só curso porque eu sei que refere-se a curso de extensão, tá certo? Então, cadastrar turma. São algumas funcionalidades, o qual o meu ator, ele é considerado o ator primário no meu sistema, ele é o responsável em fornecer os dados para que ocorra a execução desse use case. E a partir da execução deste use case, gere-se as informações, tá certo? Aí, vamos considerar aqui o aluno, vou diminuir um pouquinho aqui a fronteira do meu sistema. Então, vou colocar aqui do outro lado o ator aluno. Vou mudar um pouquinho ali do que está nos slides. O aluno, ele se deparará com uma funcionalidade para realizar o seu cadastro.
Aí alguns podem me perguntar, e aqui existe uma confusão clássica também, pessoal. Então, muita atenção. O ator que nós representamos aqui é sempre o ator primário. É aquele que tem maior responsabilidade de interação com o use case que está sendo representado aqui. E é ele que tem essa interação principal, considera-se essa interação de informar os dados para que ocorra a execução do use case. Por exemplo, se for um cadastro de aluno igual o sistema aí, que você tem que ir no seu polo e falar assim, eu quero me matricular no curso, fazer minha inscrição, que não está sendo ofertado pela web a inscrição, tá certo? Então, lógico que o seu cadastro já existe, tá certo? Virá lá do sistema acadêmico, do sistema de matrícula. Mas aqui eu estou só representando, só para poder mostrar este exemplo. Mas aí você pode me falar assim, professora, mas não é o usuário ali do sistema, o operador, o atendente que realiza o meu cadastro? Mas é ele que sabe o seu nome, os seus documentos, o número dos seus dados pessoais, endereço? Não é ele quem sabe, ele está simplesmente registrando, operando, executando o sistema. Mas a fonte primária, da onde que vêm os dados, este é o papel do ator. Por isso que é ele que nós representamos aqui. Porque senão eu só colocaria o usuário. E não me interessa o usuário aqui. Me interessa saber quem que é o responsável nessa interação. Então, mesmo que não seja você que vai cadastrar, vai ser o atendente. Mas você, aluno, é o responsável em fornecer os dados. Suponha que seja disponibilizado o realizar inscrição. Então, para um curso de eventos de extensão, realizar inscrição, tá certo? Então, eu tenho que realizar a inscrição e essa inscrição, uma vez que ela é confirmada, eu posso dizer que já é efetiva a minha matrícula no curso, tá certo? Eu posso ter, então, um use case, efetivar matrícula ou no curso, ou simplesmente considerar que nesse mesmo use case eu faço tudo. Eu faço a inscrição e é nele mesmo que eu efetivo a matrícula. Se for nele mesmo, então, vai ser de acordo conforme você desenhar essa telinha, para você ter certeza se eu preciso ter o outro ou não, tá certo? Então, mas eu vou deixar aqui só realizar a inscrição. Agora, nos próprios slides, nós temos lá, suponha que desse realizar inscrição, eu quero fornecer, emitir um comprovante, tá certo? Então, o que eu faço? O emitir comprovante, eu posso considerar como sendo uma continuação desse use case, tá certo? E aqui, olha só, esses relacionamentos entre use cases são representados com essa relação aqui. E existem de dois tipos, o chamado com o estereótipo de include, que indica uma inclusão, e com o extend. Aqui é a própria da ferramenta de representar a parte aqui na seção de baixo, essa ferramenta faz essa divisão, mas eu vou desativar, tá certo? E deixar, porque não precisa, só polui o diagrama. Tem que sempre pensar que agora a modelagem tem que deixar um formato limpo para compreensão, para a leitura. E qual que é a diferença do relacionamento de inclusão e exclusão? E se você perceber, olha só aqui, isso é próprio aqui da ferramenta, esse use case que está interagindo com o meu ator aluno, o que interage é chamado use case base. De um use case base, eu posso ter, então, use cases que se relacionam entre eles. Uma vez que você for indicar uma relação, eu tenho que saber quando usar inclusão e quando usar exclusão, tá certo? Então, suponha, o extensão indica uma não obrigatoriedade e o inclusão indica uma obrigatoriedade.
quer dizer o quê? Eu acabei de executar esse use case e eu já vou executar esse. Eu não dou opção para o meu aluno, para o meu ator, se ele quer ou não executar e chamar o próximo. Eu já executo. Então, suponha assim, ó, que acontece muito em e-commerce e assim por diante. Vou considerar que no momento que o meu aluno efetiva a inscrição, o sistema vai enviar comprovante de inscrição. Ele envia para o e-mail, para o endereço eletrônico do meu aluno, conforme o cadastro pessoal dele, ele já envia o comprovante de inscrição. Então, é disparado automaticamente pelo sistema, tá certo? Então, quando é uma obrigatoriedade, eu uso o include e da base para a qual estou incluindo. Agora, suponha assim, eu vou considerar que esse realizar inscrição, principalmente uma inscrição via web, tá? Que é o que acontece também em e-commerce. Eu acabei de efetivar, de realizar a minha inscrição. Eu tenho, o que o sistema geralmente disponibiliza para você? A possibilidade de emitir comprovante. Emitir ou imprimir, vou chamar aqui de imprimir comprovante da inscrição. Então, percebe que não é uma obrigatoriedade esse segundo, que eu representei aqui como sendo um extend? A diferença? Esse aqui, o aluno pode ou não, ele acabou de realizar a inscrição, se ele quiser, ele imprime, tá certo? Ele vem aqui e chama esse que foi representado com extend. Agora, se ele não quiser imprimir, ele para por aqui. Mas, mesmo assim, o sistema disparou e enviou o comprovante dele já por e-mail. Está certo? Então, por isso que é utilizado aqui o relacionamento de inclusão. Está certo? Então, são os próximos exemplos que você tem aí no seu material, mas que eu preferi já mostrar aqui na ferramenta. E nessa ferramenta, uma vez que você clica aqui no Use Case, ele já abre aqui, ó, no cantinho, a representação do ícone, para você indicar, por exemplo, essas relações e outros elementos aqui que ao longo da modelagem nós podemos aqui utilizar. Está certo? Então, por enquanto, você verificou. É muito simples a anotação do diagrama de Use Cases. O que eu considero mais difícil é identificar exatamente os Use Cases. Está certo? E isso agora depende da sua prática. Após agora os slides, tem ali um estudo de caso, que é de um campeonato de torneio de clubes, que nós não vamos fazer isso agora, eu vou apresentar a solução na próxima teleaula e vou disponibilizar no fórum também para você, mas vale a pena você fazer, faça antes, tá certo? Eu preciso que você treine aí, que você pratique para o seu aprendizado. E agora, na nossa teleaula, é um outro estudo de caso. Um estudo de caso também bem simples, mas que é fundamental aí para iniciar agora desenvolver essa sua habilidade de modelagem de sistemas. Então, na próxima teleaula, eu retomo um pouquinho ainda dos use cases, está certo? E daí já vamos começar com a segunda técnica de modelagem, que é o diagrama de classes. Então, até breve, espero vocês agora na teleaula, na nossa aula atividade. Muito obrigada.